Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre taninos, mas antes gostaria de mostrar essa imagem para vocês. Com isso, nós podemos ter uma ideia do que acontece nos mercados em regiões menos centrais do que São Paulo e o que é a importância que nós temos para o controle e qualidade e principalmente para informar as pessoas sobre os problemas e riscos de se consumir algo que não esteja registrado pela Agência de Vigilância Sanitária. Bem, por falar em taninos, vamos começar com a origem da palavra, que significa curtir o couro. Curtir o couro significa tornar uma pele que é apodrecível, né, que vai se apodrecer em algo que não vai mais apodrecer. Esta é a ideia. São compostos orgânicos, os taninos são compostos orgânicos fenólicos solúveis em água e que apresentam esta capacidade de precipitar moléculas como proteínas, celuloses, gelatina. Bem, portanto, é isso que ela faz com o couro, transformando a pele em couro. Sua principal propriedade, utilizado de forma bastante industrial, é exatamente esta de transformar a pele do animal em couro. E ela tem um forte poder adstringente. No começo do nosso curso eu comentei com vocês sobre a questão da banana verde, né, que dá aquela sensação de adstringência muito forte. Nós temos várias atividades farmacológicas ligadas ao tanino, principalmente a questão da diarreia, hipertensão, reumatismo, hemorroidas, queimaduras, problemas estomacais, renais, sistema urinário e processos inflamatórios. Ação bactericida e fungicida, sequestro de radicais livres e ação antitumoral. Bem, vamos então falar sobre essa propriedade, que é a complexação de íons metálicos, como por exemplo ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, enfim, essa atividade antioxidante sequestradora de radicais livres. Ela forma complexo com essas moléculas e também com proteínas. Então, como ele vai agir? O tanino, mais essas macromoléculas, através de interações hidrofóbicas e pontes de hidrogênio entre os grupamentos fenólicos que estão presentes na molécula de tanino e as outras proteínas, formando então esse complexo que se precipita. Aqui nós temos uma ideia da proteína que é envolvida pelas moléculas de água e depois o tanino se associando a todas essas moléculas, formando uma estrutura muito maior, uma estrutura complexa e, portanto, ocorre a precipitação. Na realidade, é um complexo tanino-proteína. A atividade de sequestro de radicais livres, que é bastante importante, pois a redução dos radicais livres nos ajuda de alguma forma no combate ao câncer, esclerose múltipla e outros processos de envelhecimento. Os taninos também, eles bloqueiam a peroxidação de lipídios porque interceptam oxigênios ativos. As atividades farmacológicas e biológicas, uma delas que nós temos é a formação dessa camada protetora, ou seja, quando há a formação desse complexo tanino-proteína, ligado também a polissacarídeos, sobre a pele ou mucosa danificada, ele gera um processo de cura de ferimentos e queimaduras e inflamações, justamente porque há a formação desse complexo e esse complexo age como uma camada protetora, evitando com isso que haja novas ulcerações nas chamadas questões gástricas, por exemplo. Há também a complexação dos íons metálicos, como nós já falamos anteriormente, e essa complexação sobre os íons metálicos, elas diminuem a disponibilidade desses elementos que são essenciais, por exemplo, para o metabolismo de alguns micro-organismos. Então, isso gera o quê? Uma atividade antifúngica e antibacteriana. Complementam também essa atividade. Podemos dizer que ele pode, então, ser um antídoto na intoxicação de metais pesados e alcaloides, porque ele também precipita com os alcaloides. Portanto, se nós utilizarmos, ele vai agir como um antídoto em intoxicações. A explicação para o curtimento da pele é exatamente essa formação
de um complexo com a fibra de colágeno através de interações hidrofóbicas e pontes de hidrogênio, que são ligações irreversíveis, e desta forma o que nós vamos ter? Uma maior resistência frente à água e frente ao calor dessas fibras, que não serão apodrecidas, portanto, transformam a pele em couro. Os taninos reacionam, ou melhor, entram em contato com as proteínas salivares e as glicoproteínas presentes na nossa boca, gerando com isso uma precipitação. E essa precipitação nos dá aquela sensação de perda do poder de lubrificação, que é o efeito adstringente. Nós podemos dizer que os taninos podem ser classificados em taninos gálicos e taninos elágicos, né, dos hidrolisáveis, e os taninos não hidrolisáveis, que são os chamados taninos condensados. Então, vamos lá, taninos hidrolisáveis, que se dividem em gálicos e elágicos, e os taninos condensados não hidrolisáveis. Aqui nós temos mais uma vez a questão do metabolismo secundário, e nós observamos mais esta questão aqui. Vejam aqui, na rota do ácido químico, nós temos esta molécula aqui de ácido gálico formando fenóis. Então, vamos lá. São ésteres formados por uma molécula de açúcar, geralmente glicose, unida a um número variável de moléculas de ácido fenólico, ácido gálico ou ácido elágico. Eles hidrolisam da forma de ácida, básica ou por hidrólise enzimática. Apresenta uma coloração azul quando é tratado com cloreto férrico. Normalmente, para que isso aconteça, essa coloração azul, nós precisamos estar com os taninos hidrolisáveis totalmente separados, ou seja, isolados. Quando nós fazemos os testes, normalmente nós não observamos uma cor muito clara, nós observamos uma cor mais escura em função da mistura de outras substâncias que também se precipitam com o cloreto férrico. A precipitação de cloreto férrico acontece com substâncias que têm OH aromático, ou seja, substâncias fenólicas. Aqui nós temos um exemplo mais claro, né, onde nós temos a nossa molécula de glicose, e aqui associado várias moléculas de ácido gálico. Todas essas moléculas, todas essas bolinhas amarelas são os ácidos gálicos, né? Então, conseguimos observar aqui. Temos o nosso ácido gálico, temos aqui a nossa molécula de açúcar e, portanto, aqui uma molécula de um tanino hidrolisável. Aqui, uma outra molécula de tanino hidrolisável. Bem, e agora vamos começar com os taninos condensados, né? Os taninos condensados, eles não são hidrolisados e não têm um núcleo açucarado. Ou seja, não existe a molécula de açúcar no tanino condensado. Essa é uma forma fácil que nós temos de reconhecer a diferença entre um tanino hidrolisável e um tanino condensado. E ele também apresenta a coloração verde quando tratado com cloreto férrico. Lembro mais uma vez o que a reação com cloreto férrico reage com o fenol, mas nem sempre nós estamos com a substância isolada, portanto essa coloração muitas vezes não é tão clara de se ver. Temos aqui uma molécula de tanino condensado. Agora conseguimos observar aqui uma outra molécula de tanino condensado. Aqui mais moléculas de tanino condensado. E agora aqui a pergunta é: qual deles são taninos condensados? Qual deles são taninos hidrolisáveis? O que nós precisamos observar? A presença do açúcar. Bem, quais são os usos industriais que nós conseguimos para os taninos? Curtimento do couro, ele é muito utilizado no curtimento do couro, que é o chamado couro atanado, que é feito através de taninos. Existem outras formas de curtir o couro, por exemplo, utilizando cromo hexavalente. Mas utilizar cromo
significa problemas ambientais. Então, existe esse tratamento com o tanino, que gera outras propriedades ao couro, mas temos um trabalho um pouco diferente com relação aos couros tratados com cromo. Posso utilizá-lo na fabricação de tintas, principalmente porque ele forma complexos com metais, gerando uma laca bastante escura. Reagentes para detecção de gelatina, proteínas e alcaloides, que é exatamente porque ele precipita com essas substâncias. Desenvolve um sabor adstringente no vinho, sucos, frutos e chás. Então, nós às vezes ouvimos dizer este vinho é levemente adstringente, essa adstringência é dada devido à presença de taninos. Vamos agora falar sobre algumas drogas vegetais clássicas possuidoras de tanino. Temos a primeira, a ramamelis. Usamos as folhas da ramamelis e ela aqui, nós podemos ver que ela tem uma mistura de taninos condensados e hidrolisáveis. Por isso eu digo que verificar aquela cor azul ou a cor verde é bastante difícil em função das misturas que nós temos dentro de uma mesma planta. Utilizada para as lesões cutâneas leves, processos inflamatórios, hemorroidas, veias varicosas. Aqui temos a espinheira santa, bastante conhecida, também conhecida como cancerosa, ou seja, devido à sua ação antioxidante, ela é usada justamente para prevenir o tratamento do câncer de pele, mas é de uso tópico. É uma planta brasileira, na realidade da nossa região sul do Brasil, né, em divisa com o Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina. Além dos taninos condensados, ela também possui alcaloides, terpenos, entre outros. Barbatimão. Barbatimão é uma planta com alto teor de taninos. A parte usada é a casca do tronco. É uma árvore encontrada na região do Cerrado brasileiro, corre no sul até o Pará, ou seja, uma extensão bastante grande do nosso território, e ela é utilizada para diarreias devido à sua atividade adstringente. Mas podemos ver a quantidade que nós temos de taninos na sua casca. Ratânia. Ratânia é uma planta mais utilizada na região dos Andes, justamente lá onde ela é originária. E aqui nós temos um produto encontrado no nosso comércio, que é um creme dental, que utiliza a ratânia. Acácia mimosa. A acácia mimosa é uma árvore que se utiliza a casca dessa árvore para extração do tanino, e essa extração do tanino, esse tanino da acácia, é bastante utilizado aqui para o curtimento do couro. Se você observar aqui, ó, eles estão fazendo um teste para verificar se o tanino penetrou dentro do couro, ou dentro da pele que está em transformação para chegar ao couro. E ele está utilizando o quê? Cloreto férrico para fazer esse teste. Aqui nós temos uma ideia de um produto comercial utilizado que chega a 71% de tanino. Esse é um produto utilizado para o curtimento do couro. Não posso deixar de falar de duas plantas, a pitangueira e a goiabeira, que também temos as presenças de taninos nas suas folhas. Inclusive, a professora Nilza, aqui da Universidade Paulista, da nossa Unip, ela tem um trabalho bastante interessante com cicatrização utilizando folhas de goiabeira ou folhas de pitangueira, principalmente para as pessoas que têm diabetes, que têm dificuldade de cicatrização, e ela tem conseguido excelentes resultados com isso. Bom, dando uma pequena continuidade, vamos falar sobre polissacarídeos. São carboidratos complexos, macromoléculas formadas por milhares de unidades monossacarídicas ligadas entre si por ligações glicosídicas, unidas em uma longas cadeias lineares ou ramificadas. Os polissacarídeos possuem duas funções biológicas principais
como forma armazenadora de combustível e como elementos estruturais. Combustível se entende energia para as plantas. Os polissacarídeos não apresentam sabor doce, contribuem para a textura das plantas medicinais, são responsáveis por características sensoriais como viscosidade, consistência e resistência. São polímeros com mais de 20 monossacarídeos, polissacarídeos simples e também polissacarídeos complexos. Os simples, eles são constituídos por apenas um tipo de monossacarídeo. Já os complexos são formados por mais de um tipo de monossacarídeos. O amido, por exemplo, é um polissacarídeo, que é uma reserva de energia para a planta e que nós utilizamos muito em nosso benefício. Aqui tem um exemplo da onde nós podemos encontrar. Aqui é interessante a diferenciação entre amido e fécula. Temos também a celulose, que é um outro polissacarídeo, que constitui as paredes celulares, e nós não conseguimos digerir celulose, mas conseguimos digerir amido. A diferença é o tipo de ligação entre os constituintes, ou seja, entre os açúcares que constituem esse polissacarídeo. Temos a pectina também, que ela é solúvel em água, né? São ácidos pectínicos que são solúveis em água, que dá esse nome de pectinas. Não é absorvido pelo intestino, mas atua localmente lubrificando, suavizando para a passagem das fezes. Ou seja, é como se fossem aquelas fibras que melhoram todo o processo de trânsito do bolo fecal. Temos também as gomas. O termo goma se refere ao exudato de plantas, ou seja, aquelas substâncias que são liberadas pela planta. Aqui podemos observar melhor o exudato, né? Temos como exemplo a goma arábica, goma guar e os alginatos também. Os alginatos têm origem em algas. As mucilagens, que é bastante comum, né? Com água elas formam uma solução coloidal, viscosa, mas não adesiva. Lubrificam e protegem as camadas mucosas, todo o tubo digestivo que revestindo o seu interior. Aqui nós podemos ver uma mucilagem originária e nós podemos observar aqui que essa planta é a nossa aloe vera, a babosa. Temos também aqui na malva.